Olá, meus amigos futuros e futuras escreventes do maior tribunal de justiça do planeta, da galáxia, projeto gabaritando normas da corregedoria na área. Sejam todos muito bem-vindos e sim, eu vou dizer, futuros e futuras escreventes, porque isso é só uma questão de tempo. Se você está aqui assistindo a esse vídeo com a correção das questões de normas da corregedoria, é porque sim, você quer corrigir seus erros, melhorar o que precisa ser melhorado, aprender, evoluir e destruir na prova de 2 de julho ou na prova do interior. Ser ou não ser escrevente, para você, é só uma questão de tempo e estamos juntos. Professor Douglas, Brabo Concursos até a posse. Então, vamos à correção, né, meus amigos? Vamos à correção aí das nossas questões de normas da corregedoria, das nossas questões de normas da corregedoria. Legal? Olha só. Então, temos aí, vamos à nossa primeira questão. Olha, essa questão aí, meus amigos, o que acontece com ela? É uma questão sobre processo eletrônico, tá? E talvez a dificuldade aí, gente, é porque é uma questão inédita. Essa é uma questão inédita. Mas nós vamos ver que, no final das contas, nós temos aqui exatamente os mesmos mecanismos utilizados para o organizador elaborar suas questões. Olha só, alternativa A, ela diz, não há previsão. Existe essa previsão. Está lá no artigo 1222, parágrafo 1º. Exatamente o mesmo modo operandi, né? A alternativa B, tá, ela colocou lá assim, não foi um copia e cola, mas é direito da parte optar. O 1221 é claro, né? O 1221 é claro. A petição eletrônica para o processo eletrônico. Essa é a regra. Tem exceção? Tem exceção se o sistema sair fora do ar, se acabar a energia elétrica, etc e tal. Portanto, evidentemente, não é um direito. E olha só, a parte não tem esse direito nas normas e vem a alternativa B e diz que tem. A alternativa C, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V, do 1222, parágrafo 1º, fazendo só um ajuste, né? Fazendo só um ajuste na redação para ficar uma alternativa, vamos dizer assim, bem ou melhor escrita. Na alternativa D, olha aí, gente, de novo, não há previsão. Sim, existe essa previsão. Um processo que é eletrônico pode voltar a ser digital. Tem essa previsão. E isso acontecia, né, eu conto isso nas aulas, sempre que um processo saía de um fórum digital e ia para um fórum não digital. Isso acontecia antigamente, quando alguns cartórios ainda não tinham o sistema de processo digital. Mas tem lá a previsão nas normas, 1220, parágrafo único. Galera, o mesmo modus operandi da banca. Não há previsão quando exatamente existe previsão no sentido oposto. E a alternativa E, de novo, galera, não é permitida. É sim, é absolutamente permitida, expressamente permitida. 1221, parágrafo 2º. Então, meus amigos, o que aconteceu nessa questão de número 60, alternativa C, o que aconteceu nessa questão foi o seguinte, ela usou os mesmos recursos de sempre, da banca para todas as questões, principalmente 2021, só que a dificuldade aqui, porque foi uma questão totalmente inédita. Essa é a dificuldade, combinado? Vamos para a próxima. Questão de número 61, e aí também de processo eletrônico. Portanto, tivemos aqui, meus amigos, 2 questões de processo eletrônico. Vamos ver como é que ficou essa questão. Alternativa A, olha aí, galera. Futuros e futuras escreventes. A banca costuma, fica a dica para 2 de julho, a banca costuma, olha só, colocar as previsões das normas ao contrário, para fazer a alternativa errada. Olha aí, as previsões das normas relativas ao processo físico não têm aplicação ao processo eletrônico? Tem aplicação, sim. Está lá no 1228 expressamente. As normas dos capítulos do processo físico aplicam-se ao processo eletrônico. Ó,
O correto é aplicam-se. Vem a banca e diz não se aplicam. Na B, há ampla liberdade para a criação de modelos? Não. Não, o 1238 ele diz quais são as categorias em que se permite a criação de modelos. Diz lá, permite-se a criação de modelos somente nas categorias abaixo, ou seja, não há ampla liberdade. Alternativa C, outro estratagema, podemos dizer assim, que a banca usa muito. Troca as pessoas, troca as autoridades, e aí fica errado. Quem aprova os modelos, gente, os modelos para o TJ inteiro utilizar é a Corregedoria Geral e não o juiz diretor do foro ou o juiz diretor do fórum. Cada fórum tem o seu diretor. Bom, na alternativa D, essa alternativa aqui, gente, ela também, aliás, essa questão também é inédita, né? Esse 1238, parágrafo 3º, nunca caiu. E aí ele diz que na criação de modelos, nós precisamos constar do modelo necessariamente o número do cartório. Não, isso não existe, não tem que constar. Número do cartório, aliás, nem existe, tá? Não existe número do cartório. E você pode ir lá conferir no 1238, parágrafo 3º, quais são as características e informações necessárias que devem constar dos modelos a serem criados. Tanto no parágrafo 3º quanto no parágrafo 2º do 1238, você vai ter essas informações. E a alternativa correta aqui, meus amigos, é Ctrl+C, Ctrl+V do 1238, parágrafo 3º. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, olha só, mais uma alternativa que a dificuldade foi ser inédita. Nunca caiu antes. Mas, alternativa A, não tem, quando tem. Alternativa B diz que é ampla, quando não é. Alternativa C, que troca corregedor geral por juiz diretor. E a alternativa D, que coloca um número do cartório que não existe, estão dentro da normalidade, da forma de fazer as questões. A dificuldade aqui é que ela era totalmente, absolutamente inédita, tá certo? Esse é o grande diferencial dessas duas primeiras questões. Questões inéditas e daí a dificuldade. Parabéns para você que acertou essas questões. Vamos para a próxima, questão número 62. Na questão 62, a gente volta para o processo físico, capítulo 2º. Então, olha aí. A mesma coisa, gente, na alternativa A, é permitida a retenção de documento? Não, é vedada expressamente. Mais uma vez, a banca repetindo esse sistema de formular suas perguntas em normas da corregedoria. Tá lá, artigo 166. A alternativa B, gente, não deixa de ser uma questão de prazo, né? Então tá aí, o prazo, na fluência de prazo comum, a retirada é permitida pelo prazo de 2 a 6 horas. 164, parágrafo 2º, expressamente previsto, Ctrl+C, Ctrl+V, essa talvez a questão mais fácil, tá? Talvez até a questão mais fácil. Alternativa C, depois vocês me contam aí e me mandem seus comentários. Alternativa C, galerinha, alternativa C diz, o acesso aos autos de processos que não sejam segredo, se não é segredo, é público. Se não é segredo, é público. Então o que acontece? Não sendo segredo, é público, e aí, meus amigos, a torcida do São Paulo e a do Corinthians podem ver esse processo. Ok? E além disso, tem outro erro aqui. Ela diz, processo que não é segredo, o advogado tem que apresentar a procuração. Não. Processo que é público, o advogado não precisa apresentar a procuração para poder consultar. E tanto é assim que até o público em geral pode consultar de forma que tá tudo bem, não precisa apresentar procuração, tá? Procuração para segredo de justiça. Não é segredo, não precisa de procuração. Alternativa D. Aí, galera, mais um vedado quando é permitido, quando é assegurado. Os advogados podem retirar os autos para cópia. Os advogados podem, os estagiários também. E a pessoa credenciada, o preposto do advogado também. Quem não pode retirar os autos é o público em geral. Mas o público em geral pode consultar no balcão. Olha, é vedado, tanto a alternativa C quanto a D,
dizem é vedado quando na verdade é permitido. E a alternativa E, um clássico das questões de normas da corregedoria. Ele coloca independentemente de quando exatamente é necessário o requerimento, nesse caso para fazer carga. Artigo 164. Talvez essa seja a questão mais fácil, talvez tenha sido a questão mais fácil da prova. Bom, vamos para a próxima questão. Próxima questão na tela. E aqui, meus amigos, nessa questão, nós temos uma de função correcional. Então, por enquanto, duas de processo eletrônico, uma de processo físico e uma de função correcional. Olha aí, a alternativa A, gente, olha, é um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele mudou um pouquinho ali o começo. Ele colocou a previsão da obrigatoriedade da realização. Aí, uma correição para frente é Ctrl+C, Ctrl+V fazendo os ajustes, tá? Do artigo 8º. Alternativa B, gente, uma questão de prazo. Olha aí, mais uma questão de prazo. A correição extraordinária, ela tem uma ata e essa ata deve ser encaminhada no prazo de 15 dias e não no prazo de 60 dias. Ah, tem mais um erro na alternativa B, não tem? Tem, gente, olha aí, realizada a qualquer momento, sem prévio anúncio, e abrangerá todo o serviço. Não necessariamente. A correição extraordinária pode ser total, geral ou parcial. Então, a alternativa B podemos considerar dois erros, mas o erro de prazo aí é escancarado. Não dava para marcar a alternativa B, porque a ata que deve ser encaminhada em 60 dias é a ata da correição ordinária, tá bom? Alternativa C, galera, mais um exemplo do que a organizadora faz em todas as provas de normas. Ela diz, visita correcional tem que publicar edital. Não, visita correcional. E aprende aí, não esquece, correição extraordinária independem de edital. O que depende de edital é a correição ordinária. Alternativa D. Gente, mais um clássico. Trocar assim o que está nas normas pelo antônimo, pelo contrário. Alternativa D, se você for lá nas normas, você vai ver que o controle da função correcional é permanente. Trocaram na alternativa D por temporariamente. E, por fim, a alternativa E, tá aí, correição ordinária depende de edital. Visita correcional independe de edital. Artigo 9º, parágrafo 1º, razão pela qual a alternativa E está correta, está incorreta. Você vê? Correição ordinária depende de edital. Visita correcional independe. Meio certo, meio errado, o que que é? É errado. Por isso, a resposta aqui é alternativa A de amor. Alternativa A de amando normas da corregedoria. Projeto gabaritando. Se não deu certo aqui na capital, vai dar certo. Por quê? Porque você vai estar, mais do que nunca, você estará ligadaço no jeito que a banca faz as suas questões, né? Isso é muito importante. E vamos para a nossa última questão. A última questão, galerinha, a última questão é uma questão de meio físico, de processo físico. E aí, então, nós fechamos a prova com duas questões de processo eletrônico, duas de processo físico e uma de função correcional, tá? Dentro do esperado, né? Dentro do esperado. Então, vamos lá, olha só. Os documentos e papéis dirigidos a autoridades podem ser assinados pelo escrivão. Gente, o clássico, não podem. É isso, gente. Fica esperto e ligado como a banca faz as perguntas, porque na próxima você já vai identificar onde estará o possível erro ou acerto para gabaritar normas da corregedoria sempre, sempre, daqui para frente gabaritar normas da corregedoria sempre. Alternativa B. A alternativa B, ela fala assim, olha, é recomendado? Não, não é recomendado em nenhum lugar.
a pôr o termo de sem efeito, seguindo-se a redação correta, né? O que a gente usa para escrever a redação correta é a ressalva. O termo de sem efeito é sem efeito. Então, até aqui pela lógica, raciocínio lógico é muito mais difícil que isso. Sem efeito é sem efeito. Não dá para fazer sem efeito e escrever corretamente na frente. Ele misturou aqui o artigo 81, 2 e 1 com o artigo 81, parágrafo 2º com o parágrafo 1º. Parágrafo 2º com o parágrafo 1º. Você pode conferir lá, artigo 81, incisos 1 e 2, parágrafos 1º e 2º, e você vai ver que eles misturaram tudo, né? Fizeram uma salada aí e a alternativa B ficou errada. E principalmente esse é recomendado. Não, o que fala lá é que devem ser evitados os erros e os equívocos, né? Bom, na alternativa C, galera, outro exemplo clássico que a organizadora se utiliza, o sempre, né? O sempre é uma fonte de pegadinhas, porque o sempre acaba, né? Os mandados serão sempre subscritos pelo magistrado? Não, não são sempre. Podem ser assinados pelo escrivão, por exemplo, né? Tá melhor explicado no artigo 85. Alternativa D. É obrigatória a assinatura do juiz nos mandados em que houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Está corretíssima essa alternativa. Existem alguns casos, no parágrafo 1º do 85, que a assinatura do juiz é obrigatória, como, por exemplo, mandado de prisão e alvará de soltura, como, por exemplo, determinação de desconto de pensão alimentícia, como, por exemplo, o da alternativa A. Lembra? Eu digo nas aulas, tubarão fala com tubarão. Para mandar ofício e documento para o promotor, para o delegado, para juiz, desembargador, prefeito, é o juiz que tem que assinar obrigatoriamente esse documento. Normalmente um ofício. E alternativa E, para encerrar, a de sempre. É vedada quando, nesse caso, não é vedado, porque é uma exceção. Você lembra do artigo 82? Ele diz, regra geral são vedadas abreviaturas, abreviações, acrônimos, etc. e tal. Mas, excepcionalmente, aquelas convencionadas por determinada área do conhecimento, aqueles órgãos públicos que adotam, como por exemplo a ANAC, e também, né, a gente não pode esquecer daquelas abreviaturas, abreviações, acrônimos, etc. e tal, que porventura constem do VOLPE. Se consta do VOLPE, é claro que podem ser utilizados. Então, regra geral, eu falo, escrevente não pode ser preguiçoso, nada de abreviaturas, mas existem exceções. Elas estão lá no artigo 82, terceiro, artigo 82, terceiro, meus amigos. Olha só, eu espero que você tenha ido muito bem na prova e espero mais do que nunca que com as dicas dadas nesse vídeo de correção das questões, que você fique ao máximo atento à forma pela qual as questões são elaboradas, porque assim não tem para ninguém. Você vai gabaritar de novo normas da Corregedoria no próximo concurso e se não gabaritou nesse, vai gabaritar com certeza, não vai cometer nunca mais erros, equívocos, besteiras, desatenções. Eu sou o professor Douglas Oliveira, fico à disposição lá no meu Instagram, pode me mandar direct, professor.douglas, e projeto Gabaritando Normas da Corregedoria faz um breve intervalo e a gente se vê por aí. Não se esqueça, só não será escrevente quem não quiser, todo esforço será recompensado e o concurso público é a ferramenta mais democrática de transformação social, de ascensão social. Você só depende de você. Você não depende do chefe gostar aí com a tua cara, você não depende de fazer dinâmica, não depende do currículo, onde é que você estudou, não estudou, onde é que você mora, não mora, ninguém vai ver isso. E depois de 3 anos de efetivo exercício, você vai se tornar estável e ninguém pode te mandar embora porque não gosta mais do seu trabalho ou porque não vai com a tua cara e qualquer coisa assim. Então, meus amigos, vamos em frente. Vamos juntos até a posse. Um beijo, um abraço, meu tradicional abraço da aprovação e tamo junto.
vai dar tudo certo. Aliás, já deu. Valeu!